Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de ciências. Vamos começar nossa matéria nova, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado, silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e seu livro didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nós vamos ver os micro-organismos, suas características e onde eles estão presentes no nosso dia a dia, certo? Os micro-organismos, eles são as bactérias, vírus, protozoários ou fungos, que são invisíveis aos nossos olhos nus. A gente só consegue ver com algum equipamento especializado em observá-los, porque a gente não consegue ver eles no ar ou em qualquer outra superfície, certo? A gente só consegue ver ele com alguns equipamentos especializados, na maior parte das vezes. Eles podem ser benéficos ou maléficos. Muita gente acha que essa parte, os micro-organismos, eles só são maléficos, só trazem coisas ruins, mas não. Eles podem também trazer coisas benéficas aos seres humanos. A gente encontra esses micro-organismos tendo como funções benéficas, por exemplo, dentro do nosso estômago, tem micro-organismos que auxiliam no processo de digestão, certo? A gente também encontra eles na parte de defesa do nosso corpo. Alguns micro-organismos auxiliam na parte de defesa e também auxiliam no processo de absorção durante o processo digestório, por exemplo. Maléficos, eles estão mais ligados a infecções e doenças, certo? Quais são? Agora a gente vai começar a ver as características e as estruturas, certo? Primeiro vamos falar dos vírus. Os vírus, eles estão ali no limite entre o ser vivo e a matéria bruta, certo? Como assim? Ele não é assim um ser vivo com todas as características, mas ele também não é uma matéria morta, uma matéria bruta. Ele está ali no limite. Como é que ele funciona, certo? Ele é um ser vivo, porém ele só ativa sua parte de ser vivo, suas ações de ser vivo, quando ele está dentro das células, no interior das células. Os vírus, eles não são compostos de células, como todos os outros seres vivos. Ele é denominado acelular, não é formado por células do seu corpo. E ele só apresenta as características de um ser vivo quando ele está inserido dentro das células. Ele é composto de proteínas e ácidos nucleicos, certo? E ele só se ativa a parte viva dele, as ações de seres vivos, quando ele está dentro de uma célula de um animal, certo? Enquanto ele não infectou nenhuma célula de um animal, ele está na fase inativa. Ele não está nem vivo nem morto, digamos assim. Quais são as características? Eles fazem reprodução, porém, eles só se reproduzem quando estão dentro da célula viva, da célula de outro animal, certo? Eles possuem material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Eles são parasitas intracelulares. O que significa parasitas? Eles são denominados parasitas por conta que eles ficam dentro da célula de outro animal e ele fica ali se alimentando, todas as funções dele é como se ele infecciona aquela célula viva, faz com que ocorra doenças, infecções e outras coisas. Por conta disso, ele é denominado um parasita. É intracelular, porque ele só faz isso dentro da célula. Se ele não estiver dentro da célula, ele nem se reproduz e ele nem infecciona. Ele só faz isso quando está dentro da célula, certo? Eles só se multiplicam dentro da célula, como eu falei, o processo de reprodução deles. Eles podem ser definidos de duas formas diferentes. Adenovírus, quando o material genético é o DNA, e retrovírus, faltou um R aí, certo, gente? E retrovírus, quando o material genético é o RNA. Essa cápsula aí dessa imagem, essa cabeça dele, a cápsula, ele é formado de proteínas, certo? Se dentro da cápsula tiver DNA, é adenovírus. Se dentro da cápsula tiver RNA, é retrovírus, certo? Ele é composto por essa cauda e por fibras no final dela, como se fossem algumas pernas, certo? Os vírus, eles também podem ser definidos como poliomielite, que são quando poliomielite, vírus poliomielite são quando eles atacam células nervosas.
O vírus da gripe ataca as células da mucosa nasal, certo? Enquanto os vírus poliomielite ataca as células nervosas, os vírus da gripe atacam as células da mucosa nasal, as células do nariz, certo? Do muco do nariz. As viroses, elas podem atacar tanto plantas como animais, certo? E como é que acontece o processo infeccioso, o processo das viroses? Primeiro tem que ter um agente etiológico, que também pode ser chamado de patogênico ou patógeno, certo? Esse agente é o que vai causar a doença, é o vírus que vai causar a doença. Eu chamo ele de agente etiológico, certo? O hospedeiro é um organismo que abriga os agentes infecciosos antes deles chegarem a quem atinge. Por exemplo, o porco ou outros animais, eles podem guardar, eles podem abrigar alguns agentes etiológicos que causam doenças nos seres humanos. Nesse caso, a gente chama o porco e outros animais que guardam esses agentes, que abrigam, os agentes etiológicos ficam vivendo lá nesses animais enquanto não infecciona outros animais, eu chamo aquele animal de hospedeiro. Não precisa ser necessariamente um animal, pode ser outra forma, certo? E eu tenho o vetor, que é quem transmite o agente infectante do hospedeiro para outro. Por exemplo, vai lá o vetor, um mosquito, por exemplo, se alimenta do sangue do hospedeiro, onde contém o vírus, depois vai e também ele pega o vírus do hospedeiro e transfere para o ser humano, por exemplo. Ele é o vetor, é ele que faz a transmissão, o transporte do vírus do hospedeiro para a pessoa que vai ser infeccionada, certo? Alguns tipos de doenças. A gripe que está relacionada à infecção nas vias aéreas, o vírus responsável por isso é a influenza. Tem a dengue, que ela tem como ali o vetor, o hospedeiro, o Aedes aegypti. Tem a AIDS, que é uma síndrome da imunodeficiência, certo? Adquirida. Ela atinge o sistema de defesa do ser humano e dos seres humanos e animais. E ela atingindo o sistema de defesa, o vírus responsável por isso é o HIV, que ele também pode ser chamado de imunodeficiência humana, certo? Outras doenças aí que eu pontuei foi aí catapora, cachumba, sarampo, varíola e várias outras, certo? Um exercício que eu quero que vocês façam e me enviem. Eu quero que vocês elaborem um resumo sobre essas doenças aqui, certo? Apresentando qual é o vírus que transmite cada uma delas, dizendo qual é a forma de contágio, dizendo quais são os sintomas e quais são as formas de prevenir. Vocês vão pegar cada uma dessas, fazer uma pesquisa, fazer um resumo e me enviar, certo? Agora, um exercício de fixação. Todos os vírus são constituídos por DNA e proteínas, aminoácidos e água, ácidos nucleicos e proteínas, DNA e RNA ou RNA e proteínas. Nesse caso, eu falei no início do vídeo que todos os vírus eles são compostos por ácidos nucleicos e proteínas. Então, a resposta correta é o item C. Gente, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula, vocês podem estar acessando o site da escola, que está aqui, ou o canal do YouTube da escola. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para terem acesso às aulas, certo? Acesso às agendas digitais. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.